Alguém manda um WhatsApp aí pra Ju, falou que a gravação não estava começando por causa dela. Ela tá com um problema técnico. Eu não sei se ela caiu ou não. Você tá aqui ainda, Ju? Dá um alô aí pra nós aí. Eu acho que ela caiu. É, mas que ela poderia Bora ver. voltar. Foi essa mensagem que apareceu aqui pra mim. Cadê a Juliana? Alguém mandou uma mensagem aí pra ela, por favor. Porque falou que não estava conseguindo gravar por causa dela, entendeu? Mano, Manda aí, fala pra ela voltar, que aí apareceu uma mensagem assim pra mim assim, ó, a gente vai ter que retirar a Juliana Granado, que tá apresentando um problema técnico, por causa dela não tá começando a gravação, mas ela pode retornar depois. Então pede pra ela voltar aí, alguém, por gentileza. Eu já pedi pra ela voltar. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui, tá bom? Como eu disse, né, será o nosso último encontro, né, nesse formato aqui, então a Juliana voltou, seja bem-vinda novamente. Ju, você que não estava deixando gravar, viu? Foi o que o Google Meet falou aqui para mim. Falou, ó, não tá gravando por causa da Ju. É... Juro, verdade. Vamos lá, então. A Ingrid perguntou aí para mim, antes da maioria de vocês entrarem, né, se essa é a última semana, tal. Eu gosto de deixar as coisas muito bem claras aí para vocês sabem disso. Eu obtive a informação, tá, que o Centro de Mídias, né, o CMSP, ele rola até a semana que vem, tá? Então, até a semana que vem terá CMSP, beleza? Nós tivemos uma reunião na terça-feira, nosso ATPC, o ATPCG, né, que chama, e onde algumas datas, por exemplo, para fechamento de nota, tudo isso foi adiantado, né? Era para ser em janeiro e agora veio para o fim de dezembro, naquela semana ali entre o Natal e o Ano Novo. Ah, professor, mas vocês não estão mais trabalhando, é verdade, mas, por exemplo, o pessoal lá da escola, né, a Lucimar, o seu Aristeu, aquela galera, esse pessoal fica trabalhando, né, de colocar ali quem passou, quem não passou, quem vai para a recuperação de janeiro, quem não vai. Então, esse ano vai ser, assim, bastante complicado nesse sentido, a gente tem que organizar todas essas informações, tá? Então, por exemplo, para a semana que vem não vai mais ter aula no Meet, né? Eu acho que não vai ter mais aula no Meet, certo? A única coisa que vocês vão ter a semana que vem vai ser o CMSP mesmo, tá bom? Por quê? Porque nós, professores, estaremos aí empenhados em fechar as notas, mudar as coisas no sistema tem que ser mudado, questão de falta, né? A gente alinhou aí bastante os critérios, tudo. Então a gente vai ter que rever, por exemplo, todos os 4 bimestres, né? Para ser uma coisa justa aí com todo mundo, entendeu? Então, assim, vamos fazer uma coisa bem legal aí, que é para, né, de fato, quem passou de ano passou, quem vai ficar na recuperação de janeiro vai ficar na recuperação de janeiro, quem deu abandono, entendeu? Infelizmente, houve alguns alunos que deram abandono, né? E a gente vai alinhar muito bem isso, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta aí a respeito disso? Quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone, colocar aí no chat, fica à Ô, vontade. Pro, é assim, tipo, Pois não, Fernando. é, vamos supor que um aluno ele é bom, mas aí ele tá passando por problema, e se ele explicar, vai ter conselho esse ano. Então, a gente vai fazer o conselho, tá? A gente vai fazer o conselho sim, como todo ano, né? Teve o conselho do primeiro, o conselho do segundo, o conselho do terceiro, né? Vai ter o conselho do quarto. Eu acho que não será aberto para vocês, né? Por uma questão justamente, e aí nesse momento onde entra a tutoria, né? Porque a gente tá assim, tem alunos que estão apresentando muitos problemas, tá, Fernando? Bons alunos, né? São muitos problemas que não cabe a gente ficar colocando aqui, e a gente tem que levar isso em consideração na hora de estar promovendo esse aluno ou retendo esse aluno, certo? Então, assim, enfim, né, não quero. Mas, assim, são muitos problemas, gente. A gente com depressão, a gente que tentou suicídio, sabe? A gente que, sei lá, né, enfim, teve que mudar de casa porque não conseguia pagar aluguel, enfim, pai perdeu emprego, mãe perdeu emprego, gente que tá com dificuldade para comer, entendeu? Gente, sabe, infelizmente esse negócio aí de fica em casa, né, sabe, não foi tão, acho que, sim, para a grande maioria não foi tão fácil ficar em casa, né?
Uma coisa, quando eu já falei isso aqui outras vezes, né? Você é rico, milionário, aí você fala, vou ficar em casa, né? Porque se eu tiver com fome, eu peço alguma coisa aqui pelo aplicativo, né? Se eu, enfim, né? Você consegue fazer isso tranquilamente, né? Então, todo dia você pede comida pelo aplicativo, né? Manhã, tarde, noite, né? Enfim, né? Você consegue ter aí o Amazon Prime, o Netflix, o Disney Plus, né? Você consegue, sei lá, né? Se locomover com facilidade, tudo. Então, enfim, né? E o seu dinheiro está sempre lá no fim do mês. Então, acho que para essa pessoa foi bem mais tranquilo. Infelizmente, isso que eu acabei de dizer agora não é a realidade da maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas precisa trabalhar, precisa matar um leão por dia, né? Precisa, sei lá, vender o almoço para comprar janta. E é isso que a gente acabou vendo, né? Então a gente tá levando tudo isso em consideração, tá, Fernanda? Vai ter conselho, né? Vai ter conselho sim, mas a gente tem que fazer tudo com muito critério, né? Nessa reunião de terça-feira que a gente teve, a gente alinhou esses critérios, tá? Eu vou terminar aqui com vocês. Hoje tem aula lá no CMSP de Sociologia, Filosofia e tal. Vai ter o meu questionário lá. Mas eu estou empenhado aqui em fechar as notas, né? Em ver essa questão das faltas, tá bom? Eu não posso ser injusto, né? Não posso ser injusto com a galera que fez, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui com vocês. Eu usei no bimestre passado, eu usei uma escala, porque assim, a gente tem que lançar falta no sistema, né? O problema é esse, a gente tem que lançar falta. Por mim, eu não lançaria, mas a gente é obrigado a lançar, senão o sistema não fecha. Então, eu lancei uma escala, eu fiz uma coisa por nota, né? Eu relacionei, digamos assim, relacionei as notas com as faltas, né? O cara, por exemplo, que tirou 0 teve o total de faltas, o cara que tirou 10 teve nenhuma falta e assim por diante. Só que o cara que será promovido, né, no mínimo com 5 aí, ele não pode ter mais de 75% de falta. Então, eu sou os professores que vou ter que rever tudo isso daí, tá bom? Mesmo tendo as aulas do CMSP na semana que vem, vocês continuarão com os questionários? Sim, Malu, os questionários continuarão, tá bom? A gente está empenhado aí só para fechar, né, pegar o todo assim de vocês, né, para fechar as aulas, né, a gente vai olhar cada um de vocês, tá bom? O conselho será cada um, né? A gente já provavelmente vão ser 2 dias de conselho, vai ser bem puxado aí, porque a gente vai analisar um por um, né? Um por um, o tutor vai ter muita voz aí, né? Porque tem coisa, por exemplo, que eu passei com tutorandos meus que, lógico, eu já passei para os outros professores, tudo, mas, né? Muitas vezes alguma coisa acaba. Então, sei lá, falando de vai, Fernando Cristos, quem que é o tutor dele? E aí, tutor, né? Como é que tá? Como é que foi, né? Vocês estão entendendo? Tem professor que está pedindo só o tema da aula. Rafa, eu sei, entendeu? A gente chegou nesse momento aí, tá? Eu, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, né? Eu vou continuar. A gente acertou isso ali na área de ciências humanas, né? Porque assim, uma coisa interessante também, né? É bom que você tenha levantado isso daí. A gente reparou o seguinte: as aulas do CMSP, elas não estão mais dialogando entre elas. No começo tava tudo muito bem alinhado. A gente não sabe o porquê disso, né? Ninguém explicou isso pra gente, tá bom? Mas, por exemplo, a filosofia tá tendo só aula de revisão. Sociologia não. Sociologia continua tendo aula normal, que não é aula de revisão, né? Pelo menos as do primeiro ano, certo? Então fica muito difícil para a gente, né? Como que a gente vai trabalhar isso daí, né? Fica difícil, entendeu? A gente fica meio. Então, assim, na área de ciências humanas, a gente acordou que vai continuar a mesma coisa ainda, beleza? O Cristo colocou reunião de paz, acho que não precisa ter. Não sei te dizer em relação à reunião de paz, Fernando. Não sei te dizer, tá Ô, bom? por favor. E, tipo assim, Pois não, Lohana. como é que vai ser a eletiva, os tutores e tudo mais, no ano que vem? Não sei também te dizer, Lohana. Não sei te dizer. O ano que vem, gente, assim, ao que tudo indica, tá? Será como esse ano, né? Porque o decreto que houve aí da Secretaria de Educação é que o ano que vem, 2020, 2021, vai ser um ciclo só, né? Vai ser digamos assim, um ano só, se vocês quiserem.
um ano de 8 bimestres, né? Então, enfim, provavelmente, né, as salas de aula vão continuar as mesmas, não vai mudar nada estruturalmente. Eu não sei se vocês sabem, gente, estava previsto para começar a partir de 2021, eu fiz um curso sobre isso, tá? O novo ensino médio, a grade do novo ensino médio, né? E, e não vai mais, isso já foi jogado para 2022, entendeu? Não, calma, não precisamos ficar todo. Como assim, gente? Eu mereço minha formatura. Calma, não. É assim, Ju. A gente vai trabalhar no ano que vem tanto as habilidades, no caso de vocês, tá? Do segundo e do terceiro ano, certo? Você, né, a galera aí que fez as coisas tá, vai passar para o terceiro ano e a gente, naqueles que a gente identificar, né, alguma, na prova que vocês fizeram aí, né, na diagnóstica agora, tal, identificar alguma deficiência, a gente vai estar trabalhando no terceiro as habilidades do segundo, entendeu? Vocês podem ficar tranquilos. Não. Em relação, assim, à quantidade de coisa que a gente vai ter que fazer o ano que vem, tudo isso vai ser bem puxado pra gente, entendeu? Pra gente vai ser bem puxado, né? Com aquele zero lá, desculpa, com aquele zero lá, foi isso que você colocou, Ju? Não entendi direito. Vai ser bem puxado, entendeu? O ano que vem vai ser bem, bem puxado mesmo, tá? Vai ser um ano bastante desafiador aí. Ali que Fábio, você não é colocou que nada, não serve para EAD, fala, Ju, pois não. não é nada não, é que eu fui responder ontem a prova, aí tipo assim, deu que eu errei, que tipo deu 0. Aí eu fiquei pensando que eu Entendi. tinha errado tudo, mas é porque a Vanderleia não colocou a resposta certa, sabe? Sim. Então, a galera tá perguntando pra mim, né? Não fui eu que montei aquele forms, entendeu? Então, isso vai ficar com os professores da área lá, tá? Mas podem ficar tranquilos, né? Porque no caso de português e matemática, eles estão trabalhando demais, entendeu? É uma galera que trabalha muito, uma galera que é muito cobrada aí. E eles estão. A gente vai pegar aluno por aluno, Jus. Pode ficar tranquilo, entendeu? A gente vai tentar ver o todo de vocês. Tudo que vocês me enviaram, tudo, eu tenho tudo guardado, todos esses formulários que vocês responderam, né? Pra vocês terem ideia que já está dando mais de 200 formulários se eu for somar de todo mundo, né? Primeiro, segundo, terceiro, todas as matérias, entendeu? Tudo que vocês fizeram tá tudo guardado aqui, gente. Né? Tem uma nuvem ali e tal, então a gente sabe tudo de todo mundo, tá bom? A Gabi aqui. Tá difícil, Gabi. Tá difícil, tá bom? Mas vamos lá, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Tá? Eu respondo, lógico, aquilo que eu sei, né? Não sei tudo. Nem dá para saber, né? É impossível saber tudo. Tá bom? Mas aquilo que eu consigo responder para vocês sem problema, tá? Posso continuar? Vamos lá para nossa aula hoje, que é a Não última. pode. Vamos lá, então. Né? Aqui na apresentação, né? Sejam muito bem-vindos à aula de filosofia, né? No dia 10 de dezembro, tá acabando, tá bom? A nossa última aula, certo? O que a gente vai ver nela, gente? O que eu preparei aqui para vocês, tá bom? O tema da aula é Introdução à Bioética, né? Vocês estão aí carecas de saber, né? O grande tema aí do segundo ano é a ética, né? E aí no último tema, né, do quarto bimestre é a bioética, tá bom? Qual que é a habilidade que eu quero trabalhar com vocês hoje, né? Discutir questões do tempo do campo, perdão, da bioética, discutindo o papel da reflexão filosófica para o seu enfrentamento, tá bom? Esse campo, né, da bioética, tem muita questão filosófica dentro dele, muita questão filosófica, tá? E se a gente não tiver uma visão ética do mundo, a gente vai ter problemas aí, tá? A gente já vai entrar ali mais na frente em alguns assuntos espinhosos, tá bom? Que eu gostaria que vocês pensassem aí, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa, tá? A primeira coisa que eu trouxe um texto aí para vocês. Esse texto ele tá lá no caderno do aluno, eu tirei lá do caderno do aluno, tá? Conhecimento e razão instrumental, tá certo? Alguém aí sabe o que é razão instrumental? Alguém quer dar um chute, gente? Razão instrumentalizada, o que é isso? Né? O que é uma razão instrumentalizada? Fábio, Pois não, é que eu tô com preguiça de escrever, desculpa. fique em paz. É tipo, a razão só do direito, tipo, é a razão instrumental da área do direito, é tipo isso? É tipo isso, tá certo, Ju? É quando você usa a racionalidade dentro apenas de um campo específico.
Vou dar um exemplo. No antigo caderno do aluno, né, do segundo ano, era um texto muito legal, era um texto do Adorno, tá? Era um texto sobre a educação, o nome do texto é A Educação Após Auschwitz, né? Eu já comentei isso com vocês, né? Auschwitz foi o maior campo de concentração, né? Que fica lá na Polônia, existe lá até hoje, né? Esse lugar. Ele foi o maior campo de concentração dos nazistas, né? É que eu tenho inglês instrumental, é isso, né? Em inglês instrumental ele serve para uma determinada área. Então, por exemplo, você vai pegar palavras que você colocar no Google Tradutor vai ter uma tradução diferente do inglês instrumental, né? O inglês ele foi instrumentalizado naquela área. Então, por exemplo, vamos, sei lá, lá em Auschwitz você tinha as câmaras de gás, né? As pessoas eram mortas através das câmaras de gás, né? É aí que tá, você precisou de engenheiro, precisou de arquiteto, precisou de administrador para manter aquele complexo de assassinar pessoas funcionando, certo? A razão ela foi instrumentalizada, né? Você pediu para o engenheiro criar uma câmara de gás para matar seres humanos. O cara, ele assim, ele se fechou, né? Ou instrumentalizou a razão a tal ponto, né, no cara que projetou aquele complexo, tudo, que ele, assim, ele não se atentou que aquilo lá era uma máquina de matar gente, né? Ah, não, vou aqui, eu preciso, sei lá, ter uma vazão, sei lá, de tanto de gás aqui para conseguir matar mais gente aqui, entendeu? A razão dele estava tão focada em resolver um determinado problema que ele não conseguiu expandir isso para outras áreas, tá certo? Então, um dos grandes exemplos de razão instrumental aqui no Brasil, né? O Brasil lá na década de 60, 70, começa a surgir no Brasil os cursos técnicos, certo? São os cursos técnicos, né? São cursos, são bons, é legal, você vai ter uma profissão, tudo, mas você vai estar fechado só naquele campo ali, né? Você não vai conseguir ampliar os seus horizontes. É muito importante que a gente amplie os nossos horizontes, né, para além da técnica, tá? A técnica ela não consegue resolver todos os problemas, a ciência ela não consegue resolver todos os problemas. A gente já vai ver isso daqui a pouco, beleza? Então, razão instrumental é isso, é quando você aprende, você adquire alguns conhecimentos com um intuito, com a finalidade de realizar apenas determinada ou determinadas tarefas, beleza? Você está instrumentalizado porque, sei lá, eu quero que o cara aprenda a digitar, né, datilografar, né? Ele vai ser um excelente datilógrafo. Então, você chama um excelente datilógrafo para, enfim, digitar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Desde cartas de amor até, sei lá, né? Enfim, mandatos ou enfim, mandados de assassinato, não sei, né? Tô viajando aqui agora na maionese. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o texto. Ó. A razão instrumental, né? Conhecimento e razão instrumental. Quem quer que ainda seja capaz de lançar um olhar crítico ao mundo contemporâneo, não poderá certamente deixar de se surpreender ao comparar os resultados. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês, né? Perdão. Deixa eu ver se fica tudo na mesma tela. Aí ficou. Ao comparar os resultados do processo histórico da modernidade com o projeto que se pode inferir das pretensões de nossos ancestrais fundadores, Bacon e Descartes, né? Perdão, li completamente errado. De nossos ancestrais fundadores. Bacon e Descartes situam-se nesta relação de paternidade exatamente porque propuseram os meios racionais de emancipação do homem em relação às forças da natureza e aos dogmas estabelecidos por instâncias de autoridade alheias ao domínio da pura razão, tá? Para quem não sabe, né, gente, o Francis Bacon e o René Descartes, eles são aí os fundadores da filosofia moderna, ou se vocês quiserem, mais o Descartes do que o Bacon, né, o fundador aí do racionalismo, tá bom? Já vou entrar um pouquinho nessa parte ali, tá bom? Tais meios racionais constituem os procedimentos de conhecimento da realidade em todos os seus aspectos. Conhecer emancipa porque o conhecimento traz consigo o domínio da realidade. É verdade. Mas o conhecimento, isso é aspas minha, tá bom? Não, o conhecimento humano, tal, aquilo que a gente conhece da natureza, é materialmente impossível a gente conhecer toda a realidade.
É impossível a gente conhecer tudo. É impossível, gente. O conhecimento tem uma expressão em latim bonita, né? O conhecimento totum et totaliter, né? O conhecimento do todo. Totalmente só é possível por Deus, por mais ninguém, certo? Então, assim, por mais que a gente tente conhecer e ter o domínio da realidade, a gente está limitado. A gente está limitado pelo quê, professor? A gente está limitado pela própria natureza das coisas. A nossa natureza é a natureza das coisas. Beleza? Em princípio, nenhum elemento haveria neste quadro que pudesse causar estranheza ao homem do nosso século, habituado às conquistas tecnológicas derivadas do progresso da ciência e à marcha acelerada que caracteriza o domínio da Terra por via das criações do engenho humano. Por que propósitos tão razoáveis a... Opa! Bem-vinda, Nicole. Por que propósitos tão razoáveis aparecem hoje para nós como revestidos de um caráter quase bizarro? Simplesmente porque a história da modernidade mostrou a incompatibilidade entre duas partes do projeto, a autonomia da razão e a conquista da felicidade. De fato, né? Você ser feliz e a sua razão ela ser uma autônoma, né? Não ser livre, você vai ter problemas. Você vai ter problemas em ser feliz. Isso nos coloca diante de um problema singularmente difícil. Explicar como a história encarregou-se de tornar falso algo que o pensamento institui como verdade fundamental. Nada mais óbvio do que a constatação de que a razão é fator de progresso. É verdade, né? Aí ele está fazendo uma crítica, obviamente, a verdades... Eita, começou o barulho... Vocês estão ouvindo um barulho estranho aí? Hello? Não, Não? Posso continuar então? pode. Sim. Beleza, começou um barulho estranho aqui para mim. Eu vou com ele mesmo, então. Ele está fazendo uma crítica aqui, gente, aquelas verdades, enfim, verdades religiosas, né? Aquilo que a razão não conseguia determinar, ou não é possível que ela determine, tá? O que caracteriza o avanço histórico da modernidade é, sobretudo, o desenvolvimento da ciência e da técnica. Isso é um fato, né? A era moderna é caracterizada pelo desenvolvimento tecnológico, tornado possível pelas perspectivas metafísicas e metodológicas instituídas e fundamentadas do século XVII pelo trabalho de Galileu, Bacon e Descartes, certo? A compreensão mais aprofundada do processo, no entanto, exige que se pergunte pelo tipo de racionalidade que se exerceu neste progresso e como a objetividade é constituída a partir dessa unidade metódica. Segue-se que um único tipo de objeto é adequado a um único método. Você não pode usar todo método ou um único método para qualquer objeto, certo? Você acaba especificando. A ciência ela tem essa especificidade, né? Um método serve para determinada coisa. O mesmo método não serve para outra coisa. Beleza? Opa, vai pro próximo. Bom, esse texto aí é desse cara aqui, ó. Tá? Ele foi meu professor na faculdade, né? O Frank Leopold Silva. E vamos só terminar aqui rapidinho, tá bom? Pode-se continuar falando numa diversidade de objetos, a alma, Deus, os corpos. Sim, você pode continuar falando disso. Mas o conhecimento evidente supõe a redução dessa diversidade de conteúdos a uma uniformidade intelectual. De alguma maneira, é preciso abstrair da diversidade a unidade, para que haja correspondência entre método e objeto. Voltando a esse problema, né? Você precisa tirar, né, da diversidade a unidade. Você tem várias coisas acontecendo, você precisa tirar uma só para que você consiga ligar essa uma coisa só a um método. Beleza? É a própria unidade do paradigma que exige essa redução, já que a certeza matemática, isto é, eminentemente intelectual e que incide sobre entes abstratos, é o protótipo de evidência. Aqui ele trouxe para a gente um elemento fundamental do racionalismo que surge a partir do século XVII, tá bom? Que é o quê? É a matemática como garantidora da verdade, tá? O racionalismo, quando a gente fala assim, o racionalismo se caracteriza por isso. Essa é uma das características do racionalismo, tá bom? É ter na matemática a garantidora da verdade. Por quê? 2 mais 2 é 4, certo? Isso é evidente para todo mundo, né? Independente da época, sei lá, da galáxia que você tiver, do multiverso onde você está, não importa. 2 mais 2 é sempre 4. Então, o racionalismo ele sempre busca
na matemática, essa garantidora da verdade, tá bom? Deixa eu ir para frente aqui, gente, que, enfim, a ideia central, principal do texto é isso, tá? A razão instrumentalizada, né, o racionalismo, ele tem na matemática sua fonte de garantir a verdade. Só que a partir desse momento, na medida em que ele faz isso, ele não consegue abarcar toda a realidade, tá? Por exemplo, a questão moral fica fora disso, certo? E aí não adianta você, por exemplo, falar, bom, vou seguir aqui, porque quando a gente chegar num exemplo prático ali, a gente vai ver isso, tá certo? Você vai ver que essa questão, né, de você querer instrumentalizar tudo, querer, não, eu sou técnico aqui, né, a técnica resolve tudo, vamos só ser técnico, você vai ver que isso traz alguns problemas, certo? E agora que eu vou entrar no campo da bioética, vocês fiquem aí na cabeça de vocês com essa ideia de que se só for pelo lado da técnica, a gente vai ter problemas, a gente não vai conseguir responder todas as questões que o mundo nos coloca, beleza? E o que é bioética, gente? Esse texto aqui eu tirei da Wikipédia, tá? Tá lá, eu não quis, né, pegar nenhum texto muito denso, tal. Peguei da Wikipédia, tá lá, vocês podem verificar lá, né? Para variar, né, vem do grego, né, do bios, que vocês já viram isso, estão cansados de ver, né, que é vida, e ethos, vocês também já viram isso, né, relativo à ética. É o estudo transdisciplinar, né? O que é transdisciplinar? A biótica traz consigo várias matérias, várias disciplinas, e por que não, talvez, dizer que todas as disciplinas, certo? Então, ó, transdisciplinar entre ciências biológicas, ciências da saúde, filosofia, direito, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental, beleza? Considera, portanto, questões onde não existe consenso moral, como a fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia, os transgênicos e as pesquisas com células-tronco, bem como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e aplicações na área da saúde. Tá bom? Vamos lá. Gostaria que vocês colocassem aí no chat, ou pode abrir o microfone se vocês quiserem. Vocês sabem o que é o genoma humano? Já ouviram falar isso ou não? Vocês conhecem isso? Já ouviram falar? Podem colocar aí, não. A Rafaela colocou que não, o Rafa também colocou que não, né? O genoma humano, ele começou aí, né, mais ou menos uns 20 anos atrás, né, quando surgiu isso daí, que era para mapear todo o DNA, né, dos seres humanos, né, da raça humana, da espécie humana, certo? Então foi um projeto grande que levou aí muito tempo, né, para conseguir determinar, por exemplo, hoje em dia a gente sabe, né, a pessoa que tem síndrome de Down, ela tem uma deficiência no gene e tal, né, não sei o quê. Isso só foi possível através do genoma humano, né, a gente conseguir primeiro identificar o que era cada gene, o que cada gene faz, e agora o passo seguinte é tentar aprimorar, melhorar isso daí, e aí entra a bioética, né, porque hoje em dia, não sei se vocês sabem, gente, você já consegue, por exemplo, escolher o tom da pele do seu filho, a cor dos olhos, o sexo, você consegue fazer tudo isso, tá? Vou tocar uma bola para vocês agora, e aí? Isso é ético? Isso não é ético? Né? A gente tá falando aqui que dá, por exemplo, para dizimar, sei lá, uma etnia, né? Dá para dizimar um povo com isso, certo? Se o seu grupo dominante não for daquele outro grupo ali, você consegue eliminar ele através disso, certo? Clone, né? Clone humano, a gente tem bastante coisa na literatura, né? Teve uma novela muito famosa aqui no Brasil que era o Clone, né? Como que era o nome dele? O Benício lá, alguém me ajuda aí, gente. Esqueci o nome do ator. O Murilo Benício, lembrei, né? Ele era o Clone, né? O aborto, certo? Todos esses são temas da bioética, beleza? O aborto entra aí um tema espinhosíssimo aí, né? Espinhosíssimo, tá bom? Porque, assim, eu posso fazer a seguinte questão para você. Quando começa a vida, né? Ou quando ela passa a existir, aí tem gente que vai falar assim, não, mas a mulher tem enfim, meu corpo e minhas regras, né? A mulher faz o que quiser com o corpo, tudo bem. Mas o filho dela não é o corpo dela,
certo? Vocês conseguem perceber isso? Né? Que o filho de uma mãe não é o corpo dela, beleza? É outro corpo, né? Essas coisas eu acho que cabem a cada um decidir se é ético ou não, e o dever do Estado garantir a segurança daquela pessoa por suas decisões. Então, Joana, mas esse é o problema, né? Você tocou no cerne da coisa, entendeu? É uma coisa que o Estado, no limite, ele, assim, né? Ah, a pessoa decidiu fazer o aborto. Tudo bem, beleza, beleza, né? Mas e o direito daquela criança de viver? Você está entendendo? Esse é um dilema ético para o Estado, né? O Estado, ele vai intervir como, né? Vocês estão entendendo? É complicado. Aliás, essa discussão sobre o aborto vai estar rolando hoje, né? Hoje de manhã, ou deve estar acontecendo agora. Ia começar às 10 horas da manhã, lá no parlamento da Argentina. Certo? São questões complicadas. E não tem como você falar assim, vou ser técnico. Tá? Você vai acabar utilizando aí a técnica em si mesma, ela não existe, né? Não existe um cientista. Essa discussão, ela existe na ciência, tá, gente? Tem vários autores que falam isso, né? Karl Popper, enfim, Thomas Kuhn, né? São autores que, por exemplo, vão defender a ideia, são grandes, né? Filósofos da ciência aí, que, sobretudo, o Karl Popper, né? Que ele vai falar que, olha, todo cientista tem uma visão ideológica do mundo, né? As conclusões dele, por mais técnicas que ele tem, você vai ter uma visão de mundo empregada ali. Beleza? Eutanásia, né? Que é aquela coisa da pessoa já tá bem doente, ela querer a própria morte, né? Os transgênicos, né? Os alimentos aí transgênicos, tá certo? O uso excessivo de agrotóxicos, e aí a gente precisa pensar muito o que é uso excessivo, o que não é, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil ele tem o maior agronegócio do mundo, tá? E isso, ele é muito regulamentado, né? O Ministério da Agricultura, ele pesa muito em cima aí dos produtores rurais aqui no Brasil, né? O Agretec com certeza. Então, o que é uso excessivo de agrotóxico, né? Se a gente não utilizar, já falei isso numa outra aula, né? Se a gente não utilizar agrotóxico, a gente não consegue ter a comida que a gente tem no preço que a gente tem, entendeu? Simplesmente é isso, não dá para ter, certo? E outra, né? Muitas vezes é que o nome aí, ele tá mal. É um nome que foi criado lá na década de 60, 70, né? Essa coisa de agrotóxico, né? Mas hoje em dia o Ministério da Agricultura e pesquisadores aí, sobretudo da Embrapa, tudo tentam mudar essa coisa de agrotóxico, né? Não é pesticida também, é um outro nome que eles usam, né? Que é para matar as pragas naturais. Existe praga natural, gente. Existe, sei lá, né? Antigamente, por exemplo, era muito mais comum, né? Criança, aliás, existia na escola, tá, gente? Campanha contra a verminose, né? As crianças tinham muito verme, né? Eu tive verme, né? Acho que toda criança aí, pessoa que tem de 35 para baixo teve verme, entendeu? Porque você pegava no alimento, certo? Os alimentos não tinham o cuidado que tem hoje em dia. E esse cuidado, ele surgiu aí com essa questão de uso de produtos químicos, entendeu? E pesquisas com animais, né? Todos esses temas aí, aborto, clone, eutanásia, tudo isso faz parte do campo aí de estudo da bioética, tá? Pesquisa com animal, gente, eu lembro quando eu estava dando aula lá em Cotia, teve uma ONG que ficava ali perto, ali, né? Era lá em Cotia também, uma ONG que foi numa empresa que fazia cosmético, né? Cosmético para as meninas aí que gostam de se maquiar, e usavam os beagles, né? Aqueles cachorrinhos bonitinhos, né? O beagle usava como cobaia para testar os cosméticos. Aí você vai falar assim, nossa, que ruim, não sei o que, maltrato aos animais. Gente, a ciência, tá? Ela vai evoluindo paulatinamente, devagar. Por mais que aí do século XVI para frente eu disse que houve um crescimento tecnológico absurdo, e houve mesmo, tá? Existem algumas coisas que, assim, você vai precisar testar em animal, você vai precisar testar em rato, sabe? Ou você vai testar nisso, ou você vai testar em ser humano. O último teste é feito em ser humano, tá? O último teste. Mas todo e qualquer remédio que você toma hoje em dia, qualquer um, tá? Dipirona,
Qualquer remédio, gente, foi testado em animal. Infelizmente, a ciência não chegou num ponto, talvez um dia chegue, não sei dizer, tá? Eu acho que isso ninguém sabe, eu acho que talvez um dia vai chegar, né? De que você não precisa mais utilizar animal, mas hoje, século XXI, né, você ainda tem que usar animal para você testar os fármacos, né? Para você conseguir testar aí os remédios, beleza? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe essa imagem aí para vocês, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Isso começou a ocorrer a partir do século XVII, né? Como eu coloquei para vocês aí. Como os alimentos eram no século XVII, como eles são hoje em dia. Tá vendo esse primeiro aqui, ó? Vou aumentar aqui para vocês, ó. Esse primeiro aqui, ó. Era o milho, ó. Tá vendo? Estão vendo como o milho era aí, ó? Você acha que você ia conseguir comer pipoca com esse milho aqui? Né? Pode ver, ó. Ia dar num sabugo inteiro, ia dar 1, 2, 3, 4, 5 pipoquinhas só. Né? Ah, professor, mas por que mudou tanto? Porque foi havendo aí mudanças genéticas. Ah, em laboratório não, que isso já começa lá no século XVI, XVII. Né? Era onde você misturar sementes, né, e misturando as espécies das plantas, e foi se melhorando o milho, tá? O segundo aqui era a berinjela, ó. Olha como era a berinjelinha antigamente, ó. Hoje em dia, uma berinjela aí, às vezes é uma refeição de 3, 4 pessoas, certo? Olha como era a melancia aí, ó. Tá vendo? Ó, pouca carne, ó. Né? Muita semente, toda esbranquiçada. Hoje em dia você tem melancia até sem semente, né? Pra quem não sabe, gente, a melancia sem semente é a melancia estéril, né? Ela não pode criar outras melancias, né? Ela vai, assim, a melancia que nasceu estéril. Ó, aqui a cenoura. Ó, como que era a cenoura? Você acha que dá para comer cenoura antigamente, ó, no século XVI? Você acha que dá para comer cenoura, velho? Hoje em dia uma cenoura, você pega uns cenourões gigantes hoje em dia, né, no mercado. E por último aqui a banana. Ó, como que era a banana, ó? Isso aqui também no meio delas são sementes, né? Hoje em dia as sementes diminuíram, né? Quando você come a banana, você vê que tem... Nossa, aliás, tem umas bananas ali, daqui a pouco eu vou lá comer uma. Você vê que as sementinhas delas hoje em dia são menor, né? A casca, ela consegue ser maior, tá vendo? Então, os próprios alimentos, né? E o morango, né? Eu não achei nenhuma fotinha do morango, mas esse morango que você vê na feira, que você compra na feira, fala, nossa, que morangão gostoso. Isso não existe, gente. Isso nunca existiu. A natureza, ela não criou esse morango aí, entendeu? Isso é criação humana, tá? O morango mesmo que existe é um moranguinho silvestre. Ele é bem pequenininho, assim, né? Aqui, ó. Bem pequititico, assim. Tá bom? Você colhia, né, na floresta antigamente, mas ele era muito pequeno, né? Pouco doce, entendeu? Então, quando você vê esse morangão gigante, você fala, nossa, da hora, né? Se você pede um doce que vem com morango em cima, você fala, nossa, que morangão da hora. Isso é criação, isso aí enfim, foi aprimoramento genético dessa fruta, tá bom? Isso é uma ação humana, tá? Então, assim, qual que é a ideia principal aqui? Né? Vamos tentar fechar tudo aqui, beleza? A técnica, a razão instrumentalizada, ela não te resolve os problemas éticos que são colocados pra gente, beleza? Vamos trazer aqui uma coisa que a gente está vivendo hoje aqui, tá? Tá todo mundo querendo a vacina aí do coronavírus, não tá? Vocês estão ou não estão? Levanta a mão aí, pode colocar no chat aí. Estão ou não estão querendo a vacina do coronavírus? Sim ou não? Aí, ó, o Wesley levantou a mão, o Malu colocou que sim, 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 claro, claro. Eu vou perguntar para vocês, quanto tempo dura para fazer uma vacina? Vocês sabem? Deixa eu ver se eu acho aqui. O pessoal já está respondendo aqui, ó. Minha avó não quer que eu já disse que tomo por ela anos, uns 15 anos, são anos. São anos, gente. Uma vacina para ela ser, assim, concluída, certo? Ela leva... Aqui, ó. Consegui aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês. Ainda bem que eu consegui.
Vou mostrar para vocês aí. Pera aí, deixa eu abrir aqui. A internet tá meio lerda. Cadê a fotinho? Eita, internet bosta. Meu Deus. Cadê, mano? Aqui, ó. Vamos lá. A vacina que foi mais rapidinho, tá? Foi a de cachumba. 4 anos levou para fazer. Sarampo, 10 anos. Hepatite B, 16 anos. Câncer de colo de útero, 25 anos. Enfim, ebola, né? 43 anos. Poliomielite, né? Que é a paralisia infantil, 47 anos. Febre tifoide, né? 105 anos. Certo? Meningite, 92 anos. Vocês acham mesmo que dá para fazer uma vacina de qualidade em 6 meses? O que vocês acham? Vou jogar essa bola aí para vocês. Vocês acham que é possível, gente? Fazer uma vacina de qualidade em 6 meses? Tô colocando aí para vocês pensarem. Tá? E outra, detalhe. Aquelas doenças ali têm vacina, mas elas continuam existindo. Aquelas doenças ali continuam existindo. Certo? Nenhuma dessas doenças aqui deixou de existir. Certo? Por exemplo, cachumba, né? Cachumba, eu tive cachumba. Quando eu comecei a dar aula, eu tive cachumba. Porque na minha época, quando eu era criança, não... Enfim, a vacina, né, aqui no Brasil não era disponibilizada, tal. E eu não tomei essa vacina. E eu peguei cachumba. Né? Peguei cachumba. Em 2017, eu acho. Exatamente, Malu. Né? Não dá. A ciência, tá? Ainda mais quando você fala de vidas, nesse texto aí, no mesmo texto que estava, acho que a gente chegou a ver também, não lembro que aula que eu trabalhei isso com vocês, tá bom? De cabeça assim. E teve uma vacina que matou 100 crianças, né? Foi uma coisa assim. Eu não vou me recordar aqui de cabeça agora, tá bom? Mas é difícil, né? E outra, por que a insistência tão grande do nosso querido governador em querer comprar esta vacina especificamente, a vacina que vem da China, sendo que tem outras vacinas sendo criadas aí pelo mundo, entendeu? Por que a insistência dele tão grande em querer comprar esta vacina? Aí é interessante o cara, pelo contrário, é mais cara? É mais cara? 15 bilhões mais cara? Né? Mais cara do que a vacina de Oxford. Certo? Aí ele fala assim, não, mas a ciência que vai determinar, porque a gente é cientista. Tem médico, não sei se vocês viram, né? Ele discutindo com o Datena, né? Não, mas sem problema, Ju, vai lá. Ele discutindo com o Datena fala, mas o senhor não é médico, né? Ele fala, mas o senhor também não. Aí fica os dois batendo boca lá. Mas ele mesmo falou que se a Anvisa não certificar, a Anvisa que é o órgão no Brasil competente por afirmar qual medicamento deve ser usado e qual medicamento não será usado, tem um corpo técnico absurdo, só gente muito laureada, gente premiada, cientista de verdade mesmo, né? Gente que está lá há muitos anos, né? Gente concursada, não é? Foi colocado pelo partido tal, partido X, não tem nada a ver com isso, né? Como que você vai... E ele falou, não, mesmo que a Anvisa não certificar, a gente vai dar a vacina mesmo assim. E aí, vocês querem tomar essa vacina aí? Fica a pergunta. Ó, essas aqui eu tomei um monte aqui, ó. Tomei a da catapora, tomei a da coqueluche, tomei a da polio, acho que todo mundo tomou a da polio, né, que é a paralisia infantil, a Zé Gotinha, né, tomei a da meningite, esses dias eu levei minha filha para tomar a da meningite também, tomei a do sarampo, tomei a da hepatite, só não tomei a da cachumba, mas cachumba eu já peguei, então já era. Não preciso mais tomar também. Então, assim, é difícil, né? E aí é que tá, né? O pessoal fala, ah, não, mas é... Como é que a galera usa o termo que estão falando? Não, vocês são negacionistas, vocês não querem tomar vacina. Não, eu não sou contra a vacina. Certo? Mas eu quero uma vacina que seja 100% segura. A vacina está na fase 3 ainda, gente. E quando se fala de fase de vacina, pode ser que uma fase leve 2, 3, 4 anos, entendeu? A vacina está na fase 3. Né? É difícil. Eu não sei se eu tenho coragem de tomar essa vacina aí, não.
Sei não vou tomar e pronto, credo. Né? Ou certifica, ou não toma. Simples. Passando aqui, eu não vou ler isso com vocês, tá bom? Mas tá lá no caderno do aluno também. Do mesmo jeito que existe a Declaração Universal aí dos Direitos Humanos, existe uma Declaração Universal sobre a bioética, tá bom? A ideia principal aí falando que tem que haver um respeito ao meio ambiente, respeito à pessoa humana, evitar o perigo, né? O perigo à vida humana, né? Quando você está falando de, por exemplo, de uma criação de uma vacina, de um remédio, de alguma coisa, né? Isso tem que a vida humana está sempre em primeiro lugar, então, enfim, isso tem que estar sempre sendo colocado aí como tem que ser o, digamos assim, o enfim, o argumento central, né, da coisa, né, sempre a proteção à vida humana, tá certo? Enfim, isso deve estar garantido aí, tá? Isso também é da ONU, é um documento da ONU, tá lá no caderno do aluno também, tá bom? E aqui, por último, eu trouxe aí para quem, né, sei lá, vai ficar em casa aí, né, vai curtir um fim de ano aí, eu trouxe algumas referências para vocês. Primeiro, não sei se alguém assistiu ou não, eu ainda não assisti, tá? Mas é com o Will Smith aí, né, o projeto Gemini, onde ele é clonado, né, e ele tem que lutar com ele mesmo, certo? Eu vou vir para esse 2001 aqui, ó, que é do Arthur C. Clarke, tá bom? Tem o filme também, né, o filme é do meu querido, oh meu Deus, esqueci o nome dele, como que é? Do Olhos Bem Fechados. Pô, esqueci o nome do diretor do filme, gente. Olhos Bem Fechados. Stanley Kubrick, lembrei, né? Para quem não assistiu o 2001 Odisseia no Espaço, eu deixei o livro aqui, que é do Arthur C. Clarke, mas ele mexe um pouco essa questão do avanço tecnológico, né? E o homem, se torna capaz de viajar no tempo, né? E o que cada mudança aí, quando ele viaja no tempo, vai causando. E você sempre vai ter problemas de ordem ética, né? Com esses avanços tecnológicos, tá bom? E depois aí tem uma banda que eu adoro, né? Que é o Rolling Stones, Start Me Up, né? Não vou cantar aqui, não sei cantar, tá? Mas Start Me Up ele fala um pouquinho aí por exemplo, ele pensa o ser humano como se fosse uma máquina, né? Então é tipo, me ligue e tal, né? E start me up, né? Você me liga tal, eu vou levantar, você aperta tal coisa, vai acontecer tal coisa, assim, eles vão cantando isso na música, certo? Enfim, gente, essa questão aí da tecnologia, de que a ciência ela é universal, né? Que existe um consenso dentro da ciência, não existe. Isso não é verdade. Deixa eu ver que é maluco louco aqui. Já tiveram momentos de anos atrás que teve o surto de Covid, se não me engano, 2 vezes, mas acho que foi uma pandemia com 2 países, incluindo a China. Será que os cientistas não podem ter como base os medicamentos feitos naquela época para criar uma vacina? Sim, sim, Malu, com certeza, tá? Por exemplo, né, o SARS-CoV, né, como é o nome técnico dele, né, é o vírus SARS, né, o vírus da gripe, né, ele é uma cepa do vírus da gripe, certo? Existem aí, por exemplo, mais de 400 cepas do vírus da gripe, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Existe a vacina da gripe, certo? Não tem a vacina da gripe? A vacina da gripe tem. Mesmo assim, continua tendo gripe. Continua tendo gripe. A gripe ela não foi extinta no mundo. Né? Você está suscetível, vai pegar gripe, né? A H1N1, por exemplo, né? H1N1, que é uma cepa do vírus da gripe espanhola. Então, por exemplo, a H1N1 ela é muito mais perigosa para gente jovem, para pessoas como vocês, né? Que não desenvolveram o que os cientistas chamam de imunização de rebanho, né? Então, como vocês não tiveram contato com nenhuma pessoa que teve isso, porque quem teve isso foram seus, sei lá, talvez bisavós, né? Os meus avós, né? A gripe espanhola foi na década de 30, então tô falando dos meus avós, né? E eles se imunizaram, passaram isso para os meus pais, e, enfim, como deixou de ter isso, ele vai diminuindo, né? A carga de imunização ela vai diminuindo nos seres humanos.
Então, por exemplo, o H1N1 ele é muito perigoso para criança, para jovens, entendeu? O que já é o contrário com o Covid-19, né? Ele é muito mais perigoso com gente mais idosa, né? Com gente, enfim, de idade, que apresente comorbidade e tal. Você pode ver, é muito difícil ouvir falar que uma criança morreu de Covid, entendeu? Muito difícil. Pode pesquisar aí, gente. Se tiver o trabalho lá, vocês não vão quase ouvir, entendeu? É que uma criança morreu de Covid, né? Então, assim, só que existe uma narrativa aí, né? É isso que eu gostaria que vocês percebessem. Muitas vezes o pessoal coloca a ciência como garantidora de toda a verdade que possa existir no mundo, e ela não é. Ela não consegue ser, porque ela está limitada pela própria natureza dela e pela própria natureza das coisas. Tá certo? Por exemplo, a ciência, só para vocês terem um exemplo, tá? A ciência ela não consegue dizer o que é a vida, ela não consegue. Você não vai achar nenhum cientista, nenhum artigo científico falando a vida é isto. Não existe. Simplesmente não existe. Certo? Porque ela tem essa limitação, ela não consegue dizer muitas vezes o ser das coisas, né? Não sabe, tá impossibilitada, né? Aí eu tô lembrando aqui de um comentário do do Santo Tomás de Aquino, né? O Santo Tomás de Aquino ele foi um grande comentador das obras do Aristóteles, né? O Tomás de Aquino ele escreveu aí a Suma Teológica e tal, e ele comentou o De Cello, né? Do céu, né? Do Aristóteles, né? O Aristóteles vai falar do universo e tal, ele tá falando ali uma parte do livro da física, agora se eu não me engano. A física aristotélica, a gente sabe hoje em dia que ela tem muitos erros, né? Não é assim, não foi comprovado cientificamente que o Aristóteles estava errado, tá? Mas para tentar ganhar dele, argumentando com ele naquela época, provavelmente ninguém ia conseguir, né? Todo mundo ia dar razão para ele. E o Santo Tomás de Aquino ele dá uma resposta bem interessante para isso, tá? Porque ele está falando do universo, né? Do universo, das estrelas, tal, dos corpos celestes, né? E o Tomás de Aquino ele fala assim, olha, não tem como a gente saber. É isso que ele fala, né? Não tem como a gente saber. Isso tá fora do nosso alcance. A gente não consegue, né? A gente não consegue, não tem formas de chegar lá, a gente não tem instrumento para verificar tudo. Pode ser que um dia a gente tenha, né? Mas hoje, nesse momento, ele está falando lá no século XII, século XIII, né? A gente ainda não tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar de problema aqui que está acontecendo aqui, tentar melhorar a nossa vida aqui agora, tá bom? E do que a gente ficar falando dessas coisas, né? Porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum, pelo menos nesse momento. Beleza? Então, assim, gente, a ciência ela é importante, ela consegue dar respostas para muitas coisas, tá? Mas também ela deixa muitas coisas sem resposta, porque simplesmente ela não tem como responder isso pra gente, tá? Uma das perguntas aí que ela não consegue resolver aí é o que é a vida, beleza? E sim, né, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for olhar, a gente tem que ter o olhar aí da ética, né? Todos nós aí temos um olhar ético sobre as coisas, a gente está a todo momento, por mais que a gente não queira, né? Queira parecer aquele isentão, né? Não vou falar nada não, a gente sempre tem um olhar sobre as coisas. Beleza, meus queridos? É isso, tá bom? É a nossa última aula, né? Espero que vocês fiquem muito bem. Espero que vocês se cuidem. Tem um Santo Natal, um Santo Ano Novo, né? Passem com as famílias de vocês. Eu não sei se vocês conhecem alguém que, infelizmente, enfim, morreram ou faleceram por conta aí do coronavírus, tá? Deixo aí as minhas condolências para quem passou por essa situação. Minha família, graças a Deus, ninguém passou por isso, né? Mas, enfim. É isso, gente. Tô com saudade, tá bom? A gente se vê lá o ano que vem. É isso, um beijo e abraço aí para todo mundo, tá bom? Até mais. Tchau, Valeu, professor. Fábio. Valeu. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Falou, professor. Tamo junto. Falou, até mais. Tchau, Tchau, professor! Tchau, Tchau, professor. gente. Tudo de bom. Tchau.